Fala, meus amigos, tudo bem? Nessa aula eu vou falar sobre as divisões de treinamento e vou dar alguns exemplos de como vocês podem fazer essas divisões. Eu recomendo também que vocês assistam a aula sobre a síndrome da adaptação geral, porque essas divisões elas são fundamentadas por esse processo da síndrome da adaptação geral. Então, olha só, os mais clássicos que a gente tem seria, por exemplo, o programa A, programa AB e o programa ABC. Esses três formatos aqui, eles são os mais clássicos, né? São os que a gente mais vê sendo utilizados nas academias. Então, olha só, quando a gente pensa no protocolo A, tá? Geralmente a gente pensa numa pessoa, um indivíduo que vai treinar 3 vezes por semana. Uma pessoa que faz AB, a gente supõe que ela vai treinar 4 vezes por semana. Uma pessoa que faz ABC, a gente supõe que seja uma pessoa que vai treinar pelo menos 6 vezes na semana. Qual é a grande questão, né, do protocolo A, AB e ABC? Primeiro, a gente imagina também, tá, que quando a gente prescreve um protocolo A, duas situações podem acontecer. Ou a pessoa tem baixa disponibilidade, ou é uma pessoa, né, sedentária, com baixa capacidade funcional. Então é uma pessoa que está retornando ao treinamento e ela não precisa de um volume tão grande por semana. Tá? Então nesse exemplo, por exemplo, de 3 vezes por semana, o volume de treinamento geralmente ele é um pouco menor. Tá? Agora, a partir do momento que essa pessoa ela começa a evoluir, ela começa a aumentar a capacidade funcional dela, a gente precisa aumentar o volume de treinamento. E uma das formas que a gente tem de aumentar esse volume do treinamento, sem aumentar muito o volume do dia, da sessão, é aumentar a frequência semanal. Então, aqui, né, no AB, por exemplo, a gente poderia dizer que é um cara intermediário. Que você vai precisar começar a aumentar o volume de treino e para isso você vai aumentar a frequência de treinamento. Então você começa a diluir mais os grupos musculares dentro da semana de treinamento. E aí vamos supor que aqui por 6 vezes por semana você já vai ter um cara que é um cara avançado, que precisa de um volume bem maior de treino e é um cara com mais experiência. Ou seja, para que esse cara continue aumentando a capacidade funcional dele e tendo as adaptações ao treinamento, ele precisa automaticamente de um maior volume de treinamento. Então, essas divisões, programa A, programa B, programa ABC, ele vai de acordo, primeiro, né, com a disponibilidade e nível de treinamento desse seu cliente e também com a necessidade dele fisiológica. Então, se é um cara que é iniciante, ele não precisa treinar muitas vezes por semana, porque com poucas sessões de treino ele já vai aumentar a sua capacidade funcional. A partir do momento que você precisa aumentar esse volume, você começa a fracionar. Então, programa A, programa B, programa ABC, que vai ser teoricamente para o indivíduo mais avançado. Tá? Então, vou dar alguns exemplos aqui para vocês. E a ideia é você pensar nisso. Tá? Você pensar, por exemplo, que o indivíduo com menor capacidade funcional, ele vai precisar de um estímulo menor, e um indivíduo mais avançado, ele vai precisar treinar mais vezes por semana, e também você vai ter maior possibilidade de diluição desse volume, ou seja, você vai começar a estimular mais grupos musculares, né, com um estímulo um pouco maior. Então seria basicamente isso aqui. 3 vezes por semana, você poderia fazer segunda, quarta
e sexta. Aí seria programa A, programa A, programa A. Tá? E aqui você poderia treinar o corpo todo. E aqui é as mesmas coisas, corpo todo e corpo todo. Por você treinar o corpo todo, como eu disse, o volume por grupo muscular vai ser menor. Então você vai, por exemplo, fazer um exercício, por exemplo, por grupo. Tá? Isso aqui são exemplos, tá? Não são regras. Só que ao longo do tempo, você vai precisar fazer mais exercícios para o grupo muscular. Então vamos supor que você fazia um exercício, né, por exemplo, para o peitoral, e você vai precisar aumentar o volume para esse grupo muscular. Uma das formas que a gente tem de fazer é aumentar, por exemplo, o número de vezes que essa pessoa vai treinar por semana. Então ela vai treinar agora segunda, terça, quinta e sexta. Então vamos supor aqui que na segunda ela faria o protocolo A, terça, protocolo B, quinta, protocolo A e sexta, protocolo B. E aqui você começaria a fracionar. Você treinaria tais grupos musculares aqui na segunda e tais grupos musculares na terça. Tais grupos musculares na quinta, que poderia ser o mesmo de segunda, e tais grupos musculares na sexta, que poderia ser o mesmo da terça. O que você começa a fazer aqui é aumentar, você vai começar a aumentar o número de exercícios por cada grupo muscular. Então, no programa A, por exemplo, quando você fazia só um protocolo único, você fazia um exercício. Vamos supor que aqui no protocolo AB, você já faça, por exemplo, de 2 a 3 exercícios por grupo. E aí vamos supor que esse cara evoluiu mais ainda, né? Ele já está lá treinando com você faz um ano, por exemplo, e aí ele tem uma disponibilidade para treinar 6 vezes por semana. Então o que você vai fazer? Ele vai treinar segunda, ele vai treinar terça, ele vai treinar quarta, ele vai treinar quinta, ele vai treinar sexta e ele também vai treinar sábado. E aí o que você faria aqui? Protocolo ABC. Protocolo A, protocolo B, protocolo C. Quinta, sexta e sábado você repete. Protocolo A, protocolo B e protocolo C. Mais uma vez, você vai conseguir aumentar o volume de treino, tá? E você vai conseguir diluir mais uma vez os programas aqui. Então vamos supor que na segunda você poderia fazer, por exemplo, peitoral, botar entre aspas, tá? Porque a gente sabe que dependendo do tipo de exercício que você utiliza é difícil isolar, tá? Deltoide anterior, por exemplo, e tríceps. No B, você faria dorsal, deltoide medial e deltoide posterior. Você poderia colocar trapézio aqui também. E o bíceps, por exemplo. E no C, você faria todos os exercícios de membro inferior. O que eu gosto dessa divisão também é que você acaba dando um descanso maior para os segmentos superiores. Tá? Tem gente que bota ombro aqui, só que aí você acaba estimulando o ombro, ombro e ombro, né? 3 dias seguidos. Então eu prefiro botar na C, quando eu uso ABC, na C botar só membro inferior, que pelo menos você dá um dia todo aqui de descanso para os membros superiores. E aqui você repetiria, né, o programa A, o programa B e o programa C. E você começa a aumentar o número de exercícios para cada grupo muscular. Como por exemplo, né, que você fez de 2 a 3,
No ABC, às vezes você está fazendo 4 exercícios, por exemplo, por grupo muscular. Como eu disse, cara, isso aqui não é regra, tá? Isso aqui você tem que saber quanto que o seu aluno vai precisar ali. Mas a ideia é você entender que é sempre uma progressão. Então, vamos supor que você fazia programa A aqui, aí depois você passou para um AB, depois você passou para um ABC. Então, é entender que o volume, ele sempre vai aumentando, né? Porque se você treina mais vezes por semana, você vai ter um maior volume por semana e também um maior volume por grupo muscular, que é importante, por exemplo, para você aumentar a massa muscular. Então, aqui